Em 2012, na vila de Shodley Knighton, no condado de Devon, na Inglaterra, Jack Tonks morava em uma casa alugada próximo da igreja St. Paul. Em um dia de manhã, por volta das 4h30, quando o sol recém tinha nascido, Jack foi acordada por um zumbido baixo, porém constante, que era tão desagradável aos seus ouvidos que chegava a lhe deixar enjoada. Além do som, o fenômeno também era acompanhado por uma estranha vibração que podia ser sentida na cama. Incomodada e intrigada com o fenômeno, Jack se levantou da cama e abriu as cortinas de sua janela para ver o que estava produzindo aqueles efeitos. Foi quando ela notou na direção sul, bem próximo de sua localização, pairando logo acima do telhado da igreja, uma luz brilhante vermelha cercada por uma névoa. O objeto parecia estar aproximadamente 10 ou 12 metros acima do telhado e provavelmente era o responsável pelo som e pela vibração. Já que Jack não iria conseguir dormir, resolveu sair de casa para investigar melhor o fenômeno. Ao sair de casa, ela notou que não havia mais ninguém na rua, obviamente por causa do horário, e então ela aparentemente era a única testemunha do fenômeno. Enquanto caminhava em direção à igreja, o som ia ficando mais alto, evidenciando que o objeto de fato era a fonte do estranho som. Porém, ao atravessar a rua e ficar próximo do muro da igreja, o som e a vibração passaram a incomodar Jack ainda mais e deixando-a completamente tonta. Nesse momento também, a névoa que estava em torno do objeto passou a invadir um pouco a estrada e chegou a tocar nela, mas ao contrário do que Jack imaginava, a névoa não umedeceu sua pele, era como gelo seco. Decidida a descobrir o que era aquela luz oval vermelha, Jack se aproximou ainda mais, chegando no portão de entrada para o terreno da igreja. O portão inclusive estava aberto, mas Jack preferiu não avançar mais do que já havia avançado. Primeiro porque estava muito tonta e segundo porque ela estava vestindo apenas pijamas e considerava desrespeitoso entrar no terreno da igreja com aqueles trajes. Porém, dali onde ela estava, a distância para o objeto era de apenas 30 metros e mesmo daquela distância curta não era possível ver a fonte da luz. Então, após cerca de 10 ou 15 segundos de avistamento naquela posição mais próxima do OVNI, o objeto simplesmente desapareceu, como o apagar de uma lâmpada. Ao mesmo tempo, o som e a vibração também cessaram. Ainda assim, a névoa permaneceu, deixando um buraco no local onde o objeto estava anteriormente. Jack relata que esta névoa se dissipou rapidamente, mais que o esperado para uma névoa comum. Depois que todo o fenômeno desapareceu, tudo parecia normal e Jack simplesmente voltou para casa. Chegando lá, Jack estava muito intrigada com o que havia acabado de presenciar e não conseguia dormir. Por isso, ela pegou uma xícara de café e ficou ainda alguns minutos na cozinha refletindo sobre o fenômeno. Foi só depois disso que Jack voltou para a cama a fim de finalmente dormir mais um pouco. Quando acordou, Jack não sabia se o que havia vivido era um sonho ou era realidade. Então ela foi até a cozinha e viu a xícara de café com o restinho de café. Isso lhe deu a certeza de que o incidente tinha sido real. Neste caso, temos um incidente de avistamento bem próximo de um OVNI que possivelmente tem origem extraterrestre. Isso porque, se pensarmos em qualquer outro artefato humano voador, nenhum vai se encaixar com o que foi visto. Um avião não ficaria pairando sobre o telhado e faria um som característico. O helicóptero, da mesma forma, tem um som característico. Além disso, tanto o avião quanto o helicóptero possuem luzes em cores específicas, não somente uma grande luminosidade vermelha que impede uma pessoa próxima de ver a aeronave. Outra possibilidade seria de ser um drone, porém Jack já era acostumada com drones, inclusive já havia pilotado drones em várias oportunidades e ela reconheceria tanto o objeto quanto o som que ele produz. Pois vale relembrar que Jack chegou perto o suficiente do objeto para reconhecê-lo, caso ele fosse algo mundano e facilmente explicável. A névoa também merece destaque, pois não havia neblina na rua naquele dia e horário. A névoa estava concentrada apenas no entorno do objeto. Além disso, não era algo úmido, como a neblina que ocorre naturalmente. Os efeitos de vibração e o zumbido baixo, gerando consequências físicas na testemunha, também são fenômenos incompatíveis com a hipótese mundana, mas são efeitos já relatados em outros casos ufológicos. Fora tudo isso, ainda tem o final da experiência da testemunha, que ocorre com o repentino e instantâneo desaparecimento do OVNI.
Note que ele não se afastou, ou pelo menos não foi possível para ela ver isso. O objeto simplesmente sumiu. Seja porque ele é tão rápido ao ponto de que o olhar humano não consegue acompanhar, seja porque ele se camuflou, ou ainda poderia ter simplesmente se teletransportado para outro local. Não importa o motivo, o fato é que ele desapareceu. Mas o ponto é que isso descarta qualquer outra explicação terrestre, pois nada criado pelo ser humano até agora desaparece instantaneamente de um observador que está a apenas 30 metros dele. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.